ministrar uma palavra para vocês nessa tarde que Deus tem colocado no meu coração. E o título dessa mensagem é: não seja escravo do que você vê. Olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa: não seja escravo do que você vê. E agora abre a tua Bíblia no profeta Ezequiel, capítulo 18. Profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 14. Profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 14. Esse capítulo 18 do profeta Ezequiel, ele aborda e trata um assunto muito fundamental para o nosso entendimento e principalmente para a nossa libertação de alguns paradigmas e de alguns misticismos que por vezes acabam dominando a mente, principalmente de brasileiros. Esse capítulo ele fala basicamente sobre maldição hereditária e como de fato a Bíblia enxerga a maldição e nos dá a entender e nos dá um entendimento de que Deus ele é soberano sobre qualquer tipo de herança familiar passada. E no versículo 14, Ezequiel, abordando um pouco a respeito desses vínculos familiares, dessas histórias familiares, ele faz uma suposição. E no verso 14 ele começa nos dizendo o seguinte: suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho, que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não os comete. O profeta Ezequiel está dizendo que esse pai, ele tem um filho, e esse jovem, filho dele, vê a ele, esse pai, como alguém que comete diversos delitos, pecados, é perverso, maligno no seu procedimento. Um pouco antes de chegarmos a esse versículo, o capítulo 18 de Ezequiel vai dizer acerca dos traços de maldade que estão na prática desse pai, desse jovem. E esse jovem cresce vendo esse pai praticar pecados, praticar iniquidades. Ele cresce olhando para esse pai, enxergando nesse pai todo tipo de prática reprovável, detestável, abominável aos olhos de Deus. O texto dá a entender que esse pai desse jovem era um homem violento, um homem ausente na sua casa, um homem usurpador que usava da sua má inteligência para roubar dinheiro dos menos favorecidos, um homem de dura cerviz e etc. E esse jovem cresce dentro desse contexto familiar, olhando as práticas desse pai. Mas embora esse jovem veja todas as práticas pecaminosas que o pai pratica, ele escolhe não praticar e não as pratica. E olha o verso 15, o que o texto continua dizendo. Esse jovem não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo, não oprime a ninguém que exige garantia para um empréstimo. Não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando algum lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Certamente ele viverá, mas o seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou o seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito, e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo
lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Amém? Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Jesus, obrigado pela graça de estarmos reunidos como igreja. Obrigado porque cremos que existe algo poderoso nessa reunião. A tua presença está aqui no nosso meio. E nós nos separamos essa porção da nossa semana para adorar a Ti, Jesus, para glorificar o Teu nome. Esse culto não é para nós, é para Ti. É para a Tua glória, para o Seu louvor. O Teu nome, Jesus, é o nome que está acima de todo nome. Elevado nas alturas, majestoso, santo, completamente santo, e é a Ti que nós rendemos adoração, louvor, honra e glória, Jesus. Seja adorado no meio da sua igreja. E por suas graças e misericórdias nós clamamos, Jesus. Dá-nos a graça de, apesar de esse culto ser para Ti, ainda podermos comer das migalhas que caem da sua mesa. E podermos usufruir de alimento para a nossa alma, de alimento para a nossa vida, para que vivamos de acordo com a Tua vontade e glorifiquemos ao Senhor a partir da nossa vida. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade no nosso meio. Você tem liberdade para nos falar aquilo que não queremos ouvir, para falar-nos aquilo que talvez nossos ouvidos estejam tampados para ouvir. Espírito Santo, seja livre no nosso meio para nos exortar, nos corrigir, nos encorajar, para nos forjar de acordo com a sua vontade. Espírito Santo, dá-nos discernimento, entendimento. Você que sonda o coração do Pai, sonda e conhece o nosso coração, conecta o nosso coração ao coração do Abba, para que possamos crescer em entendimento, graça e sabedoria, e a nossa vida, em tudo, possa apontar para o louvor da sua glória. Enche-nos de entendimento, Jesus. Dá-nos revelação da palavra revelada na Tua palavra, para que ela possa gerar e produzir vida em nós, para a glória e louvor do Seu nome que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Esse texto basicamente conta a história de um jovem rapaz que vê os pecados do seu pai, que vê a iniquidade do seu pai. Ele cresce num contexto familiar deplorável, mas que mesmo crescendo nesse contexto familiar deplorável, ele decide não ser escravo daquilo que ele via na sua infância, mas ele constrói uma história completamente diferente daquela que ele observou durante toda a sua infância. E eu não sei como foi a sua infância, eu não sei como é a sua família, eu não sei como é o seu pai, eu não sei como é a sua mãe, eu não sei em qual contexto familiar que você cresceu, eu não sei se você cresceu numa família organizada, estruturada, saudável ou não, mas eu sei de uma coisa: o que essa história nos conta é que, independente da nossa família, foi nos dado a graça e o privilégio de construirmos uma história. E essa história não precisa estar escravizada à nossa família. Não precisa estar escravizada àquilo que nós experimentamos no passado. E a primeira lição que eu quero extrair desse texto e que esse texto nos ensina é que nós não somos escravos daquilo que vemos, mas somos escravos daquilo que cremos. Olha para quem está ao teu lado e diga: você é escravo daquilo que crê, e não daquilo que vê. E isso é muito importante entender. Se você quer transformar uma pessoa, não transforme aquilo que ela vê, transforme aquilo que ela crê. E esse é o motivo pelo qual, por exemplo, tanta gente de origens tão complicadas, complexas, ainda assim conseguiram vencer na vida, prevalecer na vida e ir contra todo o diagnóstico de probabilidades futuras pessimistas e romper com todas essas amarras do passado e ter uma vida vitoriosa. Isso explica a história, por exemplo, de tantos médicos que saem de contexto de favela.
Explica por que tanta gente que, apesar de ter uma família destroçada, conseguiu construir uma família estruturada e uma família louvável. Porque definitivamente nós não somos escravos daquilo que vemos, mas somos escravos daquilo que cremos. Agora, o problema é quando nós passamos a crer apenas naquilo que vemos. Você está entendendo? Você não é escravo do que vê. Você pode transpor a tua visão e viver além da sua visão, porque, aliás, a fé é justamente isso. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que não se veem, nem se podem tocar. E foi para a fé que Cristo nos chamou para viver. Foi para a fé que Ele nos convidou para conduzir a nossa vida. Aliás, aquilo que a palavra nos diz a respeito de Deus é que o justo viverá pela fé. E se retroceder, Deus não se agradará dele. Ainda o escritor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, Jesus, a palavra de Deus, nos convida a vivermos sobre a perspectiva da fé, que enxerga o invisível, que enxerga o que não se vê, que crê o que não é palpável, tangível, o que não se pode tocar. Portanto, nessa tarde eu convido você a romper com a tua visão e parar de ser, em certa medida, racionalista ao ponto de basear apenas as suas crenças a partir da sua visão. E por que eu te convido a fazer isso? Eu te convido a fazer isso porque se você não fizer isso, você será escravo das suas limitações. Você será escravo daquilo que você vê. E olhando para a história, nós percebemos várias coisas, tanto espirituais quanto também não espirituais, a respeito de pessoas que decidiram viver por uma esperança maior do que aquela que elas enxergavam. A primeira história é óbvio, essa que nós estamos lendo, Ezequiel capítulo 18. Porém, se nós formos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra usada no hebraico para falar que Deus criou é bará. Essa palavra bará, traduzida para o nosso bom português, significa literalmente trazer à existência aquilo que não existe. Trazer à existência coisas a partir do nada. A pergunta que eu te faço é: como Deus criou tudo? Repete comigo: a partir do nada. Simples assim. O que havia de matéria-prima para Deus criar tudo? Nada. Nada. Ele chamou à existência aquilo que não existia. E disse Deus: haja luz. Houve luz. E disse Deus: haja firmamento, separação das águas do céu das águas da terra. E houve separação. Haja separação entre o mar e a terra, e houve. Haja luminares no céu, houve. Haja vegetais na terra, e houve. Haja animais que se movem rente ao chão, que andam no mar, que voam no céu, e houve. O que a criação nos ensina é que Deus não precisa de absolutamente nada para fazer tudo. E talvez você, olhando para a sua vida, para a sua experiência pessoal, você talvez enxergue nada. Você olha para o teu casamento, olha para o teu marido, e é pior do que nada, porque é negativo. Olha para a tua esposa e dá um desânimo. Eu falo: é com essa varoa que eu vou passar o resto da vida. Que desespero. Você olha para a sua vida profissional e não enxerga nada, mas eu quero dizer para você que nada é tudo que Deus precisa para fazer tudo. Portanto, se você não tem nada, você já tem tudo que Deus precisa. Olha só que glória. E o convite da palavra é justamente que eu e você sejamos guiados por aquilo que cremos, e não por aquilo que vemos. Até porque a visão, muitas vezes, é a nossa maior inimiga.
E aqui vão algumas lições bíblicas para te exemplificar isso. Lembra quando o povo de Deus israelita estava chegando na terra prometida? Alguns espias foram lá e viram gigantes, e viram terra engolindo homens, e porque eles viram, eles não creram que poderiam entrar, apesar de Deus dizer a eles que Ele daria aquela terra por herança. A visão foi a inimiga deles. Agora, vamos aqui contar uma história diferente. João capítulo 9. Jesus está andando e ele enxerga um cego de nascença. E quando ele vê aquele cego de nascença, ele pergunta para aquele cego se ele queria ser curado. E quando ele pergunta àquele cego se ele queria ser curado, ele diz sim. O que Jesus faz? Ele cospe no chão. É isso mesmo, meu irmão. Jesus puxa a saliva lá do seu interior. Cospe no chão, mistura com terra, pega aquela saliva com terra e passa nos olhos daquele homem e diz, vai lavar-se no tanque de Siloé. E aquele homem foi do lugar onde Jesus estava com ele até o tanque de Siloé. Eu estava em Israel no ano passado e a distância desse lugar até o tanque de Siloé é cerca de 10 quilômetros. Um cego andando em uma cidade que não tinha acessibilidade. Mas o que é muito curioso, sabe o que é? Que provavelmente se aquele cego visse o que Jesus fez, ele não deixaria Jesus passar catarro no seu olho. Vamos pensar aqui. Se Jesus hoje estivesse aqui e perguntasse a você, você está com dificuldade na tua família? Tô, Jesus. E aí ele então, pera um pouco, cuspisse no chão, misturasse com terra e dissesse, deixa eu passar aqui minha saliva com terra na sua boca, porque essa família vai ser restaurada. Quantos de nós diriam para Jesus, em mim não, em mim não, passe qualquer pessoa, mas eu não. Por quê? Porque os nossos olhos, por vezes, podem ser os nossos maiores inimigos. Aquilo que nós vemos, por vezes, pode ser o nosso calcanhar de Aquiles, pode ser a nossa fraqueza, pode nos impedir de ver o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida. Aquele cego de nascença, sem sombra de dúvida, permitiu que Jesus passasse a saliva porque ele não enxergava. Por quê? Porque a nossa visão pode ser nossa inimiga. Por esse motivo, meus irmãos, não seja escravo daquilo que você vê. E quando nós olhamos para esse jovem de Ezequiel capítulo 18, nós percebemos exatamente isso. Ele olhou para o pai dele, praticando todo tipo de erro, praticando todo tipo de pecado, e mesmo vendo tudo aquilo, sabe o que ele disse? Eu vou ser um pai diferente. Eu vou ser um marido diferente. Eu vou ser um cidadão diferente. Eu vou ser diferente do meu pai. Porque eu não sou escravo daquilo que eu vi e aprendi durante toda a minha infância. Ele rompeu com a sua visão. Ele rompeu com a sua referência. E eu quero dizer para você, no nome de Jesus, talvez Deus esteja te chamando para ser uma referência que você nunca teve. Talvez Jesus esteja te chamando para ser um exemplo que você nunca teve. E para isso você vai precisar parar de se vitimizar a respeito daquilo que você viu. Você vai ter que parar de olhar para trás e se vitimizar, dizendo, eu não posso ser um marido assim assado, porque o meu pai era assim assado. Não, você não é escravo daquilo que você vê. Se hoje você decidir crer em Deus, a tua história será completamente mudada. Será completamente outra. Porque nós somos escravos daquilo que cremos e não daquilo que vemos. Por isso Jesus, ele não veio mudar aquilo que nós vemos, mas ele veio mudar aquilo que nós cremos. Porque Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mude a crença de uma pessoa que você muda a vida dela. Mude a crença de uma pessoa que você transforma a história dela. E por isso que Jesus tem transformado a história de tanta gente.
porque Ele tem mudado aquilo que nós cremos, apesar de continuarmos vendo aquilo que os nossos mesmos olhos enxergavam no passado. Mas agora a nossa fé não permite mais que nós sejamos escravos daquilo que vemos. Então, a primeira lição que eu queria guardar no seu coração nessa noite é: você não é escravo do que vê, você é escravo do que crê. Por isso, se preocupe em crer certo. Se preocupe em crer certo. Porque crer certo te garantirá que as promessas de Deus sejam cumpridas na sua vida. E vale a pena muito lembrar que fé, crer em Deus, não é a mesma coisa que otimismo. Amém? Não é a mesma coisa. É importante ser otimista na vida. Mas ter fé em Deus é se apropriar da sua palavra, das suas promessas, do que Ele prometeu, do que Ele falou que faria. Isso é ter fé. E Jesus te convida a romper com a tua visão e abraçar em fé aquilo que você crê em Deus. Segundo ponto que eu quero abordar com você nessa tarde, é um ponto muito importante, porque mexe muito, eu diria, com o brio de algumas pessoas. E qual é o ponto? A partir da história desse jovem, nós aprendemos que Deus não precisa mudar o seu passado para mudar o seu futuro. Olha para quem está ao teu lado, diga isso: Deus não precisa mudar o seu passado para mudar o seu futuro. Por que eu afirmo isso a partir da palavra de Deus? Eu afirmo isso porque muitos de nós, patologicamente, estamos atrelados, amarrados ao nosso passado, pensando que o nosso futuro só será diferente se o nosso passado for resolvido. E deixa eu dizer algo para você: muitas coisas do seu passado não vão ser resolvidas. Tem coisas no passado que precisam ser enterradas, não resolvidas. Tem coisas no passado que precisam ser deixadas no passado, não resolvidas. Eu lembro, eu estava pregando no interior de Minas Gerais, em alguma cidade, eu não vou me lembrar qual, e eu pregando no final do culto, chegou um menino desesperado para mim dizendo: pastor, eu tenho, enfim, uma vida muito difícil, muito complicado, eu não consigo ir para frente na minha história, eu não consigo ir para frente na minha vida, porque eu fiz algo abominável ao meu pai. O que eu faço, pastor? Eu olhei para ele e disse: simples, peça perdão a ele. Aí ele olhou para mim e disse: mas pastor, o problema é que meu pai morreu. Aí a pergunta que eu te faço é: se o pai dele morreu, acabou? Ele não pode agora pedir mais perdão ao pai dele, ele vai ter que carregar essa culpa para o resto da vida? Obviamente que não, meus irmãos. Obviamente que não. Se ele colocar o perdão diante do Senhor, o passado dele está resolvido em Jesus. O que eu quero afirmar para você é que muito do teu passado não vai ser diferente. Sabe, tem algumas pessoas com expectativa, por exemplo, de terem crescido numa família abusiva, tendo a expectativa de que algum dia você vai ter uma ótica diferente da família abusiva que você teve, e não vai chegar esse tempo. Os estupros, a violência, o abuso familiar, o abandono, a rejeição, as palavras de ódio lançadas sobre você não vão ser resolvidas. Mas a grande questão aqui a pontuar é que Deus não precisa mudar o seu passado para mudar o seu futuro. O teu passado não necessariamente está condicionando o seu futuro. O que Deus precisa acerca do seu passado, sabe o que é? Que você entregue ele nas mãos dele. Que você diga: Jesus, Jesus, eu sofri, eu fui traído, eu fui rejeitado, eu fui violado, eu fui violentado, mas isso está nas tuas mãos, Jesus. Eu abandono a minha vingança, eu perdoo quem me ofendeu, e eu estou preocupado com aquilo que você tem para o dia de amanhã, para a minha vida. É o que esse jovem fez. Ele olhou para o histórico familiar dele e não tentou resolver. Ele sabia que era irresolúvel, porque isso dependia apenas do pai dele. E dependendo uma vez apenas do pai dele, ele se concentrou naquilo que dependia dele. E aquilo que dependia dele era o quê? Entregar o passado para Deus, para que Deus então pudesse
construir o futuro e o destino profético que Deus tinha para a vida dele. E assim também é nas nossas vidas. Agora, normalmente quando nós falamos de passado, nós pensamos sempre em aspectos negativos, mas eu quero pontuar algo fundamental que poucas pessoas pontuam. Isaías capítulo 43, versículo 16. Isaías capítulo 43, versículo 16. Assim diz o Senhor, é Deus quem está dizendo. Aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços. E eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. O que Deus está recordando o povo dele? O que Deus está recordando o povo dele é do episódio onde o povo dele se defronta com o Mar Vermelho, e diante do Mar Vermelho estão ali 1 milhão de pessoas para atravessar o Mar Vermelho, e Deus assombrosamente faz com que o Mar Vermelho se seque, e esse 1 milhão de pessoas passe, atravesse o Mar Vermelho a seco. Todos eles atravessam, famílias, bois, carruagens, todos atravessam. Tendo os últimos atravessado, o exército de Faraó se aproxima e também vai tentar atravessar o Mar Vermelho. E na tentativa do exército de Faraó de atravessar o Mar Vermelho, o que aconteceu? O Mar Vermelho se fechou, dragou e sucumbiu todo o exército egípcio. Que dia glorioso, não é verdade? Que dia glorioso. Esse é o tipo de dia para o Facebook nos lembrar, lembrança de 10 anos. Atravessando o Mar Vermelho, selfie. Que dia glorioso, que dia incrível, que dia fantástico. Talvez você olhe para a tua história passada, 10 anos, 8 anos atrás, você estava casando, linda. Tudo em cima. 8 anos se passar, já está no 3º filho. Coisas mudaram um pouco aí na geografia do seu corpo. Teu marido lindo. Hoje você olha para ele e fala, está grávido? O que aconteceu? Agora olha só o que Deus diz. Em Isaías ele continua dizendo, esqueça o que se foi. Não viva no passado. E o que eu quero que vocês percebam é que Deus está pedindo para que o povo dele esqueça algo bom, não é algo ruim. Porque por vezes nós pensamos que Deus quer que apenas esqueçamos aquilo que foi ruim, e Deus está chamando o povo dele para esquecer aquilo que foi bom. Sabe por quê? Deus diz, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que Deus está dizendo é, se teu passado foi bom, o futuro é ainda mais glorioso. Se eu abrir o Mar Vermelho no passado, no dia de hoje eu tenho o Rio Jordão para abrir, e no dia de amanhã a gente pode abrir o Mar da Galileia, qualquer mar, não importa. Por quê? Porque quem está comigo está atrelado a viver em novidade de vida. Por esse motivo, meus irmãos, não amarre a tua vida no passado, seja teu passado bom ou ruim. Não tente mudar o seu passado, seja ele bom ou ruim. Pare de olhar para o teu passado nostalgicamente. Sabe, talvez alguns irmãos mais anciãos aqui na igreja olhem para o seu passado e dizem, quando eu tinha 20 anos, que tempo bom, eu servia a Deus. A pergunta que eu te faço é, você morreu que não pode mais servir Ele? Por que as glórias do passado não podem ser vividas no dia de hoje? Por que apenas o teu passado vai ser glorioso e o teu presente não? O que esse jovem nos ensina
é que Deus não precisa mudar o nosso passado para mudar o nosso futuro. O que Deus precisa é que nós entreguemos o nosso passado a Ele, para que Ele então possa construir o nosso presente e o nosso futuro. E deixa eu te afirmar algo bíblico. O teu futuro é muito mais glorioso do que o teu presente. E o teu presente é muito mais glorioso do que o teu passado. Meus irmãos, nós caminhamos de fé em fé, de glória em glória, cada dia numa glória maior, ainda que hoje seja um dia de adversidade. Mas sem sombra de dúvida, aquilo que Deus tem no porvir é mais glorioso do que o dia de ontem. Por isso, esqueça o que se foi no passado. Deus não precisa mudar o seu passado para mudar o seu futuro. E o terceiro ponto que eu quero extrair desse texto é: nós fazemos o que cremos, mas não precisamos crer no que fazemos. Confuso, não é? Mas repete o que eu estou falando aqui, para entrar aí na tua mente. Diz assim: fazemos o que cremos, mas não precisamos crer no que fazemos. Como assim? A nossa fé e o nosso relacionamento com Deus precisa nos levar à obediência. Amém? E a obediência, por vezes, ela vem esvaziada de crença de que aquilo vai dar certo, de que aquilo vai gerar algum resultado, de que aquilo vai produzir algum fruto. Por exemplo, Deus disse aos maridos: amem sacrificialmente as suas esposas. E talvez o único sacrifício que você queira fazer é o da tua esposa. E Deus está dizendo para você: obedeça. Faça sacrifícios pela tua esposa. Obedeça. E talvez você olhando para isso, você fique inerte, porque diz: eu não creio que se eu fizer alguma coisa vai mudar a realidade do meu casamento. Eu não creio. Eu não creio que se eu obedecer a Deus, Deus vai transformar aquilo que eu estou vivendo no meu casamento, porque no fim das contas, eu não creio que se eu levar minha esposa para jantar aquela jararaca, ela vai se constranger, se arrepender e ser uma esposa melhor. Eu não acredito. Escuta o que eu estou falando, você não precisa acreditar, você precisa obedecer. A obediência é fruto de crer em Deus e não de crer nas circunstâncias. A obediência é fruto de saber a quem nós servimos. Nós servimos a um Deus que não é homem para mentir. Servimos a um Deus que jamais envergonhará aqueles que o buscam, aqueles que confiam nele. E por esse motivo, as nossas obras não necessariamente precisam conter crença nelas. Você não precisa crer nas tuas obras, você precisa crer em Deus. E por isso praticar as boas obras. E por que eu afirmo isso? E eu afirmo isso, obviamente, com fundamento bíblico, mas eu afirmo isso por conta da minha própria experiência conjugal. Eu tenho 11 anos de casamento. Casei, eu tinha 19 anos de idade. Minha esposa, 18. Meus irmãos, a minha adolescência toda foi vivida fora da igreja. Me corrompi de todas as formas possíveis que você possa imaginar. E quando então Cristo me encontrou, eu tomei uma firme decisão. E a decisão era: Deus, eu vou te honrar, eu vou te servir, não quero mais saber de mulher. De homem também não. Mesmo. Mas não quero mais saber disso. Eu quero ser um missionário, quero ir para a África, ser um mártir da fé, alguma coisa do tipo. E eu lembro de orar isso a Deus, dizer: Deus, se tu quiser, eu vou ser celibatário, eu vou me consagrar para o ministério, e é isso. E sabe o que aconteceu? Quando eu entreguei o meu passado a Deus, eu lembro até hoje, 4, 5 meses se passaram, eu estava na igreja, encostado na parede, do meu lado, estava um amigo meu que hoje é pastor, junto comigo na Onda Dura, ele pastoreia uma das nossas igrejas lá no Rio Grande do Sul. E aí então entrou uma menina na igreja. Na hora que entrou aquela menina na igreja, eu olhei para ele e disse: eu vou casar com aquela menina. Eu não sei porquê, mas Deus me deu uma convicção de que ela seria minha esposa. Não sei explicar. E não, eu nunca quis casar e muito menos fiquei olhando para as meninas falando que ia casar com ela. E
Coincidentemente, naquela semana, aquela menina que entrou na igreja veio no Orkut dar em cima de mim. Veio com conversa mole, começou a jogar conversa, tal, a gente começou a conversar. Eu não queria cometer o mesmo erro, fui investigar, enfim, a vida dela, os antecedentes criminais, antecedentes familiares. Enfim, eu queria casar com uma menina crente. Porque, enfim, carnal já basta eu quero uma mulher espiritual. E aí fiz todas as investigações e tive certeza que, de fato, ela era a mulher que eu deveria casar. Enfim, de origem batista, uma batista muito batista. Aquela que, enfim, se bater palmas na igreja está chamando o diabo. Eu lembro quando eu fui ver minha sogra pela primeira vez, eu usava alagador. Ela olhou para mim e disse, sabia que demônio entra pelo esse buraco? E aí, então, eu tive a convicção, é essa família que eu tenho que abraçar. Família crente. Eu lembro que eu tive certeza que eu deveria casar com a minha esposa, uma vez que a gente estava na igreja, eu estava andando de skate em cima do palco. E aí eu pulei e tal, enfim, aí a Lari chegou para mim assim, assustada, apavorada, olhou para mim e falou, Felipe, o que você está fazendo? Eu falei, estou andando de skate. Ela falou, não, você está profanando o altar do Senhor. Eu falei, nossa, olha o vocabulário de crente. Eu falei, é isso mesmo, é isso que eu preciso, quero casar com essa mulher. Nós casamos. A minha expectativa era que ela era um anjo. 4 meses de casamento, eu descobri que era um anjo caído. A mulher era virada no giraia, louca de tudo. Louca, crazy, very crazy, muito louca. Assim, não era um dia ou 2 dias que ela corria atrás de mim com faca. Jogava panela, jogava garfo, jogava... Enfim, era louca. A aliança dela, meus irmãos, eu quase coloquei um GPS, que ela jogava todo dia no meio do mato. E ficava eu de madrugada procurando a aliança, porque, né, custou R$2.000. Ficava lá procurando a aliança. A mulher era muito louca. E quando eu olhava para o nosso casamento, sabe que eu percebia que não ia dar bom. Aí você imagina eu com 20 anos, jovem, com essa mulher louca dentro de casa. Eu falava, o que eu fiz com a minha vida? 20 anos, é 1/4 da minha vida, que eu vivi longe dessa louca, agora todos 3/4. É com essa mulher aqui, você está maluco. E sabe, meus irmãos, foi uma prova, eu posso afirmar para você, de fé. Porque a minha tentação era me apegar àquilo que eu via. Era me apegar àquela mulher que eu via e dizer para mim mesmo, a gente nunca vai dar certo, a gente nunca vai ser feliz, nós nunca vamos ter uma família legal, nunca. Mas eu olhava para a palavra, e a palavra me dizia, ame sacrificialmente a sua esposa. E aí então, lutando contra a minha visão, eu decidi me apropriar daquilo que eu creio e não daquilo que eu vejo. E desta maneira então, eu comecei então a obedecer a Deus. E várias vezes, enfim, preparava um jantar, mas na verdade eu queria preparar uma cova para ela. Várias ocasiões dizer que amava, mas na verdade eu queria falar, eu te odeio, morre. Mas eu lutava contra a minha visão e me apropriava daquilo que eu cria. Eu cria que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu cria que Deus faria alguma coisa. E quando eu digo que Deus faria alguma coisa, não crendo que seria nessa vida. Eu já tinha abandonado a experiência, a ideia de ter um casamento feliz nessa vida. A minha perspectiva, expectativa estava, Deus, eu vou ser um Marte, essa mulher vai me matar. E algum dia vão testemunhar no mundo dizendo que eu amei ela até o fim. Eu tinha perdido completamente as esperanças a partir do que eu via. Mas eu nunca perdi as esperanças a partir daquilo que eu cria. E esse é o ponto. Enfim, nesses 4 anos tentei fazer de tudo. Tentei expulsar demônio.
dei volta de Jericó, fiz jejum, fiz promessa, fiz propósito, fiz tudo que você pode imaginar. Não saía demônio. Era mais fácil se fosse, né? Mas não saía. 4 anos se passaram, enfim, Deus começou a dar respostas aos nossos dilemas e problemas. Ela foi diagnosticada com depressão, com síndrome bipolar. Posterior a isso, ela chegou ao entendimento que, na verdade, ela não havia entregue a vida a Jesus, decidiu entregar a vida a Jesus de fato. Eu tive a graça e o privilégio de batizar a minha esposa no 5º ano do nosso casamento. Diante da igreja toda, eu já era pastor de uma grande igreja, batizando a minha esposa. Coisas que Deus faz. E eu posso afirmar para você, Deus transformou completamente a realidade daquilo que eu via e enxergava. Deus mudou completamente. E aquilo que eu quero que você compreenda, é que você não precisa crer naquilo que você faz, você precisa crer no Senhor. Sabe, talvez você não creia, por exemplo, que deve entregar seu dízimo, que seu dízimo vai fazer com que o céu se abra sobre você. Talvez você não creia nisso. E sabe, os crentes estão pouco crendo, né? Você não tem que crer no que você faz, você tem que crer em Deus. Se Deus disse, amém. Se Deus falou que é assim que eu deveria fazer, eu vou fazer. Porque eu não creio no que eu faço, eu creio no Deus a quem eu faço. Eu não creio nas minhas obras, eu creio no Deus a quem eu sirvo. E essa é uma chave importantíssima. Aquele jovem, quando olhou para a história do pai dele, ele decidiu ir no contrafluxo. E o texto diz, Ezequiel 18, que ele decidiu obedecer aos decretos de Deus e sujeitar-se às ordenanças da lei de Deus. Ele decidiu praticar diferente do pai. Ele decidiu obedecer. Ele falou, eu vou construir uma história diferente. Eu não sei se isso dá certo, porque a história do meu pai não tem como me ensinar isso. Mas eu decidi crer. Eu decidi crer em Deus e obedecer a sua palavra. Ei, esposa, decida crer em Deus. Comece a submeter a seu marido e veja se Deus não vai fazer algo na tua casa. Marido, escolha obedecer a Deus. Comece a amar a tua esposa sacrificialmente. Faça sacrifícios devidos do teu futebol. Faça sacrifícios devidos do teu lazer, do teu conforto. E veja se Deus não vai abençoar a tua casa. Pais, escolha obedecer a Deus. Discipule seus filhos. E veja se Deus não vai surpreender vocês. Porque no fim das contas nós precisamos nos apegar ao Deus a quem cremos. E não às obras que praticamos. Amém? Romanos 8, 24. Pois nessa esperança, diz o apóstolo Paulo, fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Preste atenção no que Paulo está dizendo. A esperança que nos salvou é invisível. Nós não vemos, mas ela nos salvou. A esperança que se vê não é esperança. Portanto, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que nós devemos abraçar as promessas de Deus, a esperança que há em Deus, porque a esperança que não se vê não é esperança. E eu e você somos salvos por meio das coisas invisíveis e não das visíveis. E vivendo em esperança, vale a pena lembrar uma frase de Martim Lutero, que ele diz o seguinte: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo motivo para ser salvo. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo motivos para me perder. É uma questão para quem você olha e para o que você olha. Quando nós guardamos nosso coração em esperança e depositamos no Senhor, sabe o que acontece? A esperança, ela nos garante força para estabelecermos uma família triunfante, uma família gloriosa. E isso só pode se fazer por meio da esperança. Sabe, Deus tem um futuro
muito melhor que o teu passado e muito melhor que o seu presente, se você crê. E com isso eu não estou falando que é sobre essa vida aqui agora. Talvez, de verdade, você morra crendo que Deus vai fazer algo no teu marido. E talvez Deus não fez nada no seu marido. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Ele fez algo em você. E existe algo glorioso te esperando na eternidade. Sabe, meus irmãos, por vezes nós nos tornamos crentes terrenos demais. A palavra de Deus nos lembra e nos fala que essa vida, ela é como um sopro. Que ela é como um orvalho, que logo sai de manhã e vem o sol e dissipa. Essa vida é transitória, passageira, é rápida demais. Não condicione a sua fé e a sua esperança nessa vida. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, a palavra narra diversos heróis da fé. E encerra dizendo que todos eles creram até o fim. E nenhum deles viu o cumprimento das promessas de Deus na vida deles. Mas pode ter certeza que Deus não é homem, nem filho de homem para que minta. A herança e a glória que Deus havia prometido a esses homens e mulheres está reservada a eles na eternidade. Assim como para mim e para você. Portanto, a esperança nos garante força para estabelecermos uma família saudável. É a esperança. A esperança de que você pode ser um bom pai. A esperança de que você pode ser uma boa mãe. A esperança de que teu casamento pode dar certo. Te garante uma família saudável. A esperança nos garante força para edificarmos a igreja. Sabe, meus irmãos, líder de célula precisa ser crente. Crente, sabe o que é crente? Crente é aquele que crê no que não vê. Crê em Deus. Às vezes você olha para a tua célula e não vê esperança. Só tem curva de rio naquele lugar. Eu falo, Deus, os piores você mandou para cá. Isso aqui não vai dar certo nunca. O inferno pode se transformar em céu, mas essa célula não se transforma em nada. E deixa eu dizer para você, o grupo dos discípulos de Jesus eram assim também. Só curva de rio. E Deus fez. Sabe, meus irmãos, eu comecei a implantar uma igreja em Balneário Camboriú há 6 anos atrás. Eu lembro que todo fim de semana eu pegava minha esposa, viajávamos até Balneário Camboriú para implantar a igreja. Com uma família que havia nos recebido lá naquela cidade. Todo domingo, pagando do meu bolso, viajando, estrada. Esposa grávida. Enfim, diversas adversidades. Várias vezes a gente chegava lá e a única família que tinha naquele grupo pequeno não estava lá. Faltou o grupo pequeno. Mas eu nunca deixei de crer. Hoje nós temos uma igreja, enfim, vitoriosa, gloriosa, em Balneário Camboriú, em Itajaí, que surgiram a partir de Balneário Camboriú, a partir daquele grupo pequeno e da minha plantação chorando, em fé, crendo que Deus faria algo que eu não conseguia ver. Portanto, eu quero dizer para você, meus irmãos, que a esperança em Deus e nas suas promessas nos garante força para edificarmos a igreja, apesar de não vermos. Isso me faz lembrar, inclusive, quando nós entramos no espaço que hoje nós estamos na igreja que eu pastorei localmente lá em Joinville. É um terreno de 25 mil metros quadrados. E quando nós entramos em negociação com o proprietário do terreno, enfim, nós temos lá um contrato de locação e compra, enfim, um contrato lá. Eu lembro que quando nós entramos em negociação, eu me comprometi com o proprietário daquele terreno a investir R$1,5 milhão na reforma daquele espaço. Sabe quanto dinheiro que a gente tinha na conta da igreja? R$50 mil. Enfim, 3 anos se passaram, a gente investiu R$1,5 milhão. Como? Não sei. Só para contar um testemunho bem pentecostal mesmo. Teve uma semana que a vigilância sanitária passou lá e ainda a reforma estava inadequada, então eles disseram, olha, vocês têm um prazo de até tanto para construir os banheiros, a mobilidade, enfim, senão nós vamos embargar a obra de vocês e vocês não vão poder mais se reunir aqui.
E aí então nós tivemos que canalizar todos os recursos da igreja para acabar a reforma, porque senão a igreja seria fechada, o prédio seria fechado. E com isso, nós secamos todo o dinheiro dos funcionários, pastores, todo mundo ia ficar sem salário naquele mês e ninguém sabia. E aí eu lembro que a administradora chegou para mim e disse: pastor, quem vai contar para todo mundo que não vai ter salário esse mês? Eu olhei para ela e disse: quem disse que não vai ter? Deus vai fazer. Eu lembro que isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira eu estava chegando no escritório, a administradora da igreja chegou e disse: pastor, aconteceu alguma coisa errada. Crente é uma desgraça, né? Prefere crer que o milagre é um erro do que um milagre. Ela falou: aconteceu uma coisa errada. Eu falei: o que, filha? Caiu na nossa conta 150 mil reais. Eu falei: mas que erro bom esse, né? Vamos concordar. Eu falei: não, pastor, deve ter algum erro. Vou ligar lá para o gerente, porque não está certo isso. Aí ela ligou para o gerente confirmou. O gerente mais crente que ela. Confirmou: não, entrou esse valor aí, é um depósito, uma TED que fizeram, tal, e tal valor aí. Aí ela chegou para mim, toda sorridente, falou: pastor, entrou 150 mil reais, vamos pagar salário de todo mundo. Eu falei: agora eu aviso. E aí o milagre, sabe o que é, meus irmãos? Que essa oferta que foi dada exatamente na semana que nós não tínhamos recurso nenhum, estava seco, não tínhamos recurso absolutamente nenhum. E quando nós fomos pesquisar quem foi essa pessoa, depois de algum tempo eu fui descobrir quem ela era. É uma pessoa, um amigo meu, que eu não via há 10 anos. 10 anos. Ele não é crente, ele mora nos Estados Unidos, ele é revendedor da Glock, de arma. E ele acordou um dia de manhã e falou: vou dar uma oferta para o Lipão. E fez uma TED. Tranquilo, uma TED de 150 mil reais. Fez uma TED e caiu. Eu nem lembrava quem era ele. Nem sabia quem era ele. Mas o que eu quero que você entenda é que quem tem esperança, experimenta dessas coisas mesmo. A gente não sabe de onde vem, não sabe como vai, mas sabe que Deus faz. Que Deus garante o nosso futuro, Ele garante o nosso destino. Eu não sei como, mas Ele vai fazer. Porque de fato, a esperança nos garante força para nós edificarmos a igreja. A esperança nos garante força para permanecermos fiel a Deus e mantermos o nosso relacionamento com Ele. Sem esperança, meus irmãos, nós naufragamos hoje. Mas com esperança, ainda que o mar seja tempestuoso, a tempestade só agilizará o nosso encontro com Jesus. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se você está aqui essa noite, e talvez as tuas esperanças, ao entrarem nesse lugar, estavam minadas. A tua fé, a tua expectativa do dia de amanhã, estavam derrubadas, estavam no chão. De alguma forma, o Espírito Santo, enquanto eu falava, ministrou o teu coração, e falou para você: ei, é isso. E eu creio que essa noite é uma noite de renovo para a sua vida nesse sentido. Se você precisa de renovo na sua esperança, na sua fé, eu não sei qual é o desespero que tem te assolado, mas se você precisa de renovo, de esperança, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar para eu orar por você. Aí no seu lugar mesmo, estenda suas mãos como recebendo, deixa eu orar por você. Espírito Santo de Deus, enche-nos de Ti, enche-nos de Ti, enche-nos de Ti, Espírito Santo. Enche o nosso coração de expectativa, de fé, de esperança. Levanta, Pai, nessa tarde, mulheres derrubadas pelo cansaço,
de tanto lutar pela sua casa, pela sua família, entraram em um lugar de desespero. Levanta-os, ó Pai, nessa noite. Levanta, ó Pai, homens abatidos com as adversidades, circunstâncias da vida. Levanta-os, ó Pai. Levanta a tua igreja. Levanta o teu povo. Levanta, ó Pai, os nossos olhos para os montes de onde vem o nosso socorro. Espírito Santo, tira os nossos olhos daqui. Não permita-nos sermos escravos das circunstâncias que nós vemos. Nós, ó Pai, levamos cativo o nosso coração a Ti. Levamos cativo a nossa mente a Ti. Somos escravos da justiça, escravos da nossa fé, escravos daquilo que cremos, escravos do Senhor, não da nossa visão. Enche, ó Pai, as nossas vasilhas nessa noite de esperança. Famílias que talvez perderam a esperança de que o Senhor pode fazer algo nessa noite, reabasteça de esperança essas casas. Filhos que perderam a esperança de ver os seus pais no Senhor, reabasteça a vida deles de esperança. Espírito Santo de Deus, encha-nos de expectativas.